Bom dia a todos. Bom dia. Estejam todos bem, em paz, que é o que interessa, e possamos ser todos envolvidos nas direções do amor. Não se esqueçam a primeira parte que a Adelaide leu, porque senão ela faz a palestra de minha vez. Fiquem só com a oração, o resto falo eu. E lembrar que no próximo domingo, isto é brincar, claro, lógico, no próximo domingo nós, em princípio, teremos cá ou a Filipa ou o Francisco de Assis. Não sei qual dos dois vem fazer a palestra, mas eles comprometeram-se a estar cá. Um ou outro será o palestrante do próximo domingo. E antes de iniciar, dizer também que talvez eu hoje não esteja com aquela energia, com aquela irradiação que vocês estão habituados a ouvir. Parece que estou a ralhar com toda a gente, mas é às vezes a minha forma emotiva de falar, mas hoje talvez seja assim um pouquinho mais para o sereno, porque nem sempre estamos, como é que eu ia dizer, motivados e como o espírito de entrega, como me é peculiar. Mas vamos lá. Então, em Mateus, no capítulo 22, versos 34 a 40, diz-nos assim: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento e sentimento. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui temos o segundo, que é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Ora, muito bem. Então o que Jesus estava a passar a ideia, a imagem é de que toda a lei que governa o espírito humano está contido nestes dois mandamentos: amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Muito bem. Então o que é que nós podemos aqui tirar? Qual é a ação que nós podemos tirar aqui logo e de uma forma inicial? É que Deus é o amor em toda a sua plenitude. E que tudo está sustentado neste amor. Desde o universo a tudo o que gravita no próprio universo. E Jesus, pleno consciente desta realidade, o que é que ele faz? Ele promove o amor como o sentimento maior, resumindo desta forma ao doutor da lei, de que toda a lei e os profetas estão contidos naqueles dois mandamentos. Ou seja, quem consegue cumprir aqueles dois mandamentos está de acordo com a vontade de Deus. Mas nós somos criaturas que ainda não conseguimos entender nem a lei, nem estes mandamentos. E por isso, quantas vezes nós que professamos e que abraçamos uma doutrina, uma religião, uma filosofia, seja ela qual for, quantas vezes nós manifestamos o nosso amor a Deus? E será que nós temos sempre estado dispostos a servi-lo? Quantas vezes nós manifestamos a nossa fé na providência divina, a nossa fé em Deus, e quantas vezes nós periclitamos naqueles momentos da vida mais sensíveis? Quantas vezes? No entanto, continuamos a manifestar que temos fé em Deus, que amamos a Deus, mas o nosso comportamento, a nossa atitude vai colidir precisamente com aquilo que nós dizemos.
E isto porquê? Porque nós temos que realmente perceber qual é o referencial do amor. E muitas das vezes nós não conseguimos entender este referencial do amor. Quantos de nós já dizem assim, como é que eu posso amar a Deus se Ele está tão distante? Se é algo que eu não consigo visualizar, é algo que não é palpável, é algo que eu não posso qualificar, eu não posso personalizar, eu não posso quantificar. Como é que eu posso? Quando amo qualquer coisa, eu tenho que ter uma objetividade. Mas Deus é tão abstrato que eu não tenho como poder me direcionar esse amor para Deus. Há um astrofísico canadiano que, sendo ele não religioso, mas tendo imensa religiosidade, ele utilizou uma frase sublime, em que ele diz assim: a espécie humana é a espécie mais insana que existe. Venera um Deus invisível e destrói a natureza visível. Não se dando conta que a natureza visível que ele destrói é o Deus invisível que ele venera. Pronto, vamos buscar as palavras de Adelaide. Deus está em tudo e está em todos. E a questão que se coloca aqui não é nós amarmos a Deus, mas amarmos a criação. E amar não é no sentido de gostar, ai que lindas flores. Mas quem gosta das flores cortou-as. Quem ama as flores tratava-as. Aqui é que reside o problema. É quando nós gostamos, nós usamos. Quando nós amamos, nós cuidamos. Não quer dizer que esteja mal ali as flores, entendam. Mas o importante é nós percebermos o sentido do amor, deste amor que Jesus promoveu, o amor de Deus, o amor a Deus. E nós temos que ir buscar isto, nós temos que ir buscar qual é o referencial, onde é que está o nosso referencial de amar. Qual é o nosso referencial? Quando nós estamos a falar de toda a lei, todos os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Ama a Deus, ama ao próximo. Quem é o próximo? É tudo. É a fauna, é a flora, são as pessoas. Tudo é a criação de Deus. Então, para nós podermos estar contidos nestes dois mandamentos, nós temos que realmente perceber qual é este referencial de amor. Então eu passo a compreender que eu só posso amar a Deus amando a criação. Só assim é que eu posso amar a Deus. E a resposta de Jesus ao doutor da lei, ela traz-nos duas profundas e grandes reflexões. Quais são estas duas reflexões? A primeira é que o amor de Deus só se consubstancia amando o próximo. Como eu disse, nós só conseguimos consubstanciar o nosso amor a Deus amando o próximo. E o próximo é extensivo a tudo. E a segunda reflexão que nós podemos tirar daqui, que é a mais importante, e que isto é que nos ajuda a nós mantermos o nosso amor e a nossa fé a Deus, é exatamente daqui. Que o amor não é uniforme. O amor é relativo a cada criatura, a cada um de nós. O objetivo é nós amarmos um dia de uma forma uniforme, amarmos a Deus de uma forma uniforme, como Jesus ama. Por isso é que Jesus disse: eu e o Pai somos um só, porque eu compreendo o Pai me compreende. Esse é o amor sublimado a Deus. Nós não temos esta capacidade. E Jesus estava perfeitamente ciente disso. Olha o que ele diz ao doutor da lei: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração. De todo o teu coração. O que é que isto quer dizer? Qual era
é a mensagem que Jesus estava a passar. Tu ama na medida das tuas capacidades. Tu não podes amar como eu amo Jesus, é Deus. Tu não podes, não tens como. Mas ama de todo o teu coração. E porquê que ele diz de todo o coração? Porque, à época, e ainda hoje nós temos este pensamento, o coração é a sede dos sentimentos. Nós ainda costumamos dizer, o meu coração pula de alegria, o meu coração está a afundar numa tristeza. Nós colocamos o coração como uma sede, como a casa dos sentimentos. Então, ama de todo o teu coração. Utiliza os sentimentos que tens, que a tua capacidade sentimental, para colocar ao serviço do próximo. Tem compaixão. Respeita. Tem paciência. Tem tolerância. Ser abnegado. Utiliza estes sentimentos que estão no teu coração na medida das tuas capacidades. E isto vai-nos dizer que o amor é o sentimento que nós... O amor a Deus é o sentimento que nós disponibilizamos para o outro. De acordo com as nossas capacidades. A minha capacidade de tolerar poderá ser diferente, e é com certeza diferente, da capacidade de Adelaide de tolerar. A minha paciência é diferente da paciência da Adelaide, para mais ou para menos, como é diferente de cada um de vós. Então nós temos que colocar aqui os nossos sentimentos, fazer como fez o samaritano, e não como fez o levita ou o sacerdote. O que é que fez o samaritano? Quando viu o homem estendido no chão, semi-morto e semi-nu. Ele não sabia quem estava ali estendido no chão, porque ele já nem tinha roupa. E ao tempo de Jesus era fácil de identificar a pessoa pelo tipo de roupa que vestia. Sabia se era fariseu, se era levita, se era samaritano, pelos trajes que usavam, mas ele estava semi-nu. E o que é que ele fez? Ele encheu-se de compaixão daquele homem. Olhem o sacerdote, olhem o levita. Até se calhar podia ser um sacerdote, podia ser um levita, mas outros passaram ao lado. Deixa-o estar, não me incomodes. Então, ama de todo o teu coração. Esta foi a primeira orientação que Jesus deu ao doutor da lei e a todos os que estavam a ouvir. E a segunda, o texto propõe no segundo livro, amar a Deus de toda a tua alma. De toda a tua alma. O que é isto? O sentimento é aquilo que nós manifestamos. A alma é o estado da alma no corpo. Qual é a forma de nós amarmos toda a tua alma? É nós manifestarmos o sentimento que temos em ações. Ou seja, não basta apenas dizer assim, coitadinho, tenho tanta pena dele, mas segue a vida dele. Não põe a mão. Que vale isso? Tenho muita compaixão, mas ele ficou lá estendido no mesmo sítio. Então nós temos que manifestar de toda a nossa alma, porque a alma é o ser pensante, e porque o sentimento reside no coração, e nós expressamos todos esses sentimentos através das nossas ações. Não basta só dizer tenho muita pena. Nós temos que materializar esse sentimento pelas nossas ações. Nós temos que dinamizá-las. E então como é que nós podemos dinamizar? É, por exemplo, nós estarmos num sítio qualquer e estarmos a ouvir mal de alguém que nós até estamos zangados. Alguém que nós até nem temos boas relações, mas estão a praticar uma injustiça com aquela pessoa. E nós dizemos, calma aí, isso é mentira. Eu até nem gosto muito da pessoa, mas o que vocês estão a cometer é uma injustiça. É nós temos a capacidade de termos ação, movimentar-nos. A compaixão, sim, poder ajudar. Seja de que forma for, não estou a falar só da forma de ajudar materialmente, ajudar, compreender, respeitar.
evitar conflitos, defender a pessoa como se fôssemos nós mesmos. Não importa a circunstância, não importa quem é a pessoa. Dentro da razão, nós temos que defender a razão. E muitas das vezes nós falhamos nisso. Mas dizemos que amamos a Deus. De toda a tua alma. É esta a forma que nós temos. Ou seja, nós temos que exteriorizar os sentimentos que temos. Através das ações. Amar, assim, além de amar o pensamento e o sentimento, é necessário demonstrar este amor ao próximo, com ações concretas, com atitudes. Nós utilizamos esta nossa vontade de realmente nós queremos ser ativos, porque é muito fácil falar de Jesus. É maravilhoso nós falarmos de Jesus. Mas é muito difícil seguir-lhe as pegadas. É muito difícil. Mas só conseguiremos seguir as pegadas começando por um princípio. E este é o propósito que nós temos que ter. É apoiar nas necessidades, seja de quem for. É fazer como... Jesus se recusou a receber alguém. Desde o ladrão à prostituta. Deus abraçou todos, não discriminou ninguém. E quantas pessoas, por exemplo, empresários, vamos, só um exemplo, empresários em que estão abrem uma vaga para um emprego e chega lá um currículo de alguém muito bem elaborado, até com uma boa formação profissional, mas esteve preso, por qualquer razão. Será que o admite? E o outro currículo não é tão bom, não é tão extenso, mas tem uma folha limpa. A pessoa avalia o currículo ou avalia o facto de ele ter sido preso? Entendam? Porque os preconceitos da sociedade ainda cá estão. Os preconceitos da sociedade. E isso não é amar de toda a tua alma. Também não estou a dizer que só porque ele tinha sido preso tinha que ser admitido. Olhar o currículo, às competências, às qualidades de um e de outro. Porque toda a gente é suscetível a errar. Mas toda a gente merece uma oportunidade. E o terceiro é amar de todo o teu entendimento, de todo o teu pensamento. Então nós temos de todo o teu coração, que é a manifestação dos sentimentos. De toda a tua alma é a exteriorização, através da ação dinâmica, dos nossos sentimentos. E de todo o entendimento. É de acordo com as nossas capacidades. Sejam elas financeiras, sejam elas sociais. Seja qual for. Se nós temos possibilidades de ajudar, nós devemos fazer. Investir nisso. Fazer como o samaritano. O samaritano cumpriu lealmente, fielmente, os preceitos dos mandamentos. Encheu-se de compaixão do homem. O que é que ele fez? Exteriorizou essa compaixão, lavou, pensou, tratou dele e depois o que é que ele fez? Meteu-o em cima do cavalo e mandou-o para uma hospedagem. Disse, trata bem dele, se o dinheiro me chegar, quando eu chegar, então te dá mais. De acordo com as suas possibilidades, porque eu podia pagar. E muitas das vezes nós temos condições de poder fazer algo, mas empurramos com a barriga para a frente. Esta é a forma como nós conseguimos consubstanciar o amor a Deus. Este é o referencial do amor a Deus
e do amor de Deus por nós. E nós temos a capacidade de perdoar. Perdoar. De uma forma consistente. E entendamos que perdoar não é esquecer, nem a nós apoiarmos o erro. Nada disso. Nada disso. Perdoar é nós não carregarmos uma culpa que não é nossa. É nós passarmos o erro para quem o cometeu. E muitas das vezes, quando nós não perdoamos, nós estamos a sentir-nos mal, nós estamos a viver mal por algo que nós não fizemos, mesmo uma ofensa. Mesmo uma ofensa. A capacidade de perdoar é nós não nos deixarmos envolver nessas energias deletérias, negativas, que o outro possa estar por cima de nós. O veneno mata, mas só mata quem o bebe. Porque quem não bebe veneno não morre envenenado. E muitas das vezes o veneno é lançado para nós, uma força de expressão, entendam, e nós deixamos abaixo. Porquê? Porque nós ingerimos esse veneno. Nós não nos tornamos imunes a esse veneno, a essa maledicência. E ainda ontem, eu fui tomar café lá a um café vizinho e era um primo meu, que é o dono do café. Reparem como as coisas são. E ele tem uma concessão dos CTTs, ou seja, ele tem um posto de correios dos CTTs. E essa concessão vai ser tirada. Por qualquer razão, eu sei qual é a razão, mas também não é nada de ilegal. Não é nada de ilegal. Tem a ver com o espaço e tudo mais. E o que é que acontece aqui? Começaram a dizer lá na terra que os correios queriam tirar essa concessão porque ele roubava os correios. O homem chorou como uma Madalena à minha frente. Disse: eu nunca peguei um cêntimo de ninguém. Pelo contrário, eu tenho milhares de euros de pessoas que me devem dinheiro, de clientes. E eu nunca fiquei com um cêntimo. E ele disse: deixa disso, pá. Não releves isso. Eu não consigo encarar as pessoas e dizer: tu roubaste alguma coisa. Disse: nem um cêntimo. Disse: deixa. Mas ele não consegue. Ele não consegue. E vai ele assim: da próxima vez, aqui, eu tinha aqui um comer, tinha os reformados a buscar a reforma, e se viesse a chover, ele esperava aqui, e até esperava, utilizava as mesas da esplanada, punha-se no café à espera, muitas das vezes pagava fora de horas. Agora, que bom para a Rosa, que bom para Fiéis, receber a reforma. E ele disse: Zé, tu não sabes quem disse isso? Tu não sabes quem disse isso. Mas ele não se conforma. Porquê? Porque não sabe, porque não tem capacidade de tolerância. Foi uma ofensa e disse: tu roubaste? Não. Pronto, o outro está a mentir. Se tu tivesses roubado, ele estava a dizer a verdade. Não tinhas que te queixar. Mas entender isto. Aqui é que reside a diferença. O saber perdoar. Ou seja, ele está com a carga nas costas de alguém que disse que agora já nem se lembra que disse. Meus amigos, entendamos que nem todos somos, ou melhor, nenhum de nós é igual. Nenhum de nós pensa da mesma forma. E nós temos que compreender que o outro pensa de forma diferente. O outro pode não ter o mesmo nível moral que nós temos.
não têm a mesma perspectiva de vida. São pessoas que podem ser frustradas, não sabemos que chinelos eles calçam. E há pessoas que de uma forma leviana dizem as coisas. Só porque dizem. Nem há ali um sentimento de acusação. Lembram-se de dizer, hipoteticamente, eu não sei, porque eu nem sei quem disse, não importa quem disse, nem estou para aí virado. Mas há um conjunto de fatores. Mas isso destruturou o homem. De tal forma que ele diz assim, mesmo que conseguisse agora renegociar, eu não quero correios nenhuns. Que vou para a Rosa, que vou para Fiais, que vou para a China. Não quero correios nenhuns. Orgulhos e também a funcionar aqui. Mas isto não é o amor que Deus quer que nós manifestemos. Este é o tal amor que nós inquinamos pelas nossas atitudes. Então a melhor forma de nós manifestarmos o amor é adotar normas de tolerância. Perdoar. Perdoar. Não se pôr a jeito para os conflitos. Há gente que tem uma propensão para estar sempre em conflito. Parece que não conseguem estar bem se não estiver de mal com ninguém, com alguém. Em vez de os evitar, parece que vão para eles mesmos. Como se isso lhes desse alguma paz, não sei, não consigo entender. A nossa forma de manifestarmos a Deus, para além de sermos tolerantes, pacientes, compreensivos, perdoar, é nós termos a nossa atitude nas coisas pequenas da vida. É nós termos o brilho de zelar a nossa casa. É nós termos a capacidade, por exemplo, de recebermos uma visita de surpresa em casa e dizer, esperem um bocadinho que eu só vou ali arrumar a casa de banho, já vejo. É ter a casa de banho arrumada. É ter os quartos arrumados. É ter um brilho. É nós termos, quem tem e quem gosta, plantas em casa, saber tratar delas. Eu não quero plantas em casa. Quem tem animais, saber cuidar deles. Respeitá-los. E não ter um animal em casa só porque é bonito. Porque depois quando ele fica velho, despacha mais notas de vinho. Não. É cuidá-lo, amá-lo, desde quando ele era saltitão até ele fechar os olhos. Isso é que é respeitar. Isso é que é a nossa manifestação de amor a Deus. É nós cuidarmos bem das coisas. Quem tem capacidade, tem espaço para ter uma horta, sabê-la zelar, cuidar. Quem não tem apetência para isso, que não se meta em apertos. Eu acho que as coisas são tão simples. São tão simples. Aquele ditado que viver não custa, custa saber viver, é tão certo, tão objetivo e tão próprio. Porque se nós soubermos viver, a vida flui de uma forma tão natural. Com desafios, com perturbações, sim, mas nós encaramos-las de peito feito e de cabeça erguida. Nós sabemos identificar aquilo que nós queremos e aquilo que nós não queremos. Isso dá-nos substância para enfrentarmos e encararmos a vida de uma forma suave, mesmo nas dificuldades, mesmo nos confrontos pessoais. Se eu hoje não tivesse a habilidade de saber lidar com uma pessoa da minha família, hoje eu estava zangado com ela. Ou melhor, ela estava zangada comigo. Bastava eu só contrariá-la.
dizer, não tens razão, pronto, deixava de falar comigo. Só que eu disse assim, eu fazia diferente. Eu não penso dessa forma. Ai, tu lá sabes, pronto, continua a falar comigo na paz do Senhor. Em contrapartida, outra pessoa diz, não, isso se faz, isso não é assim, não sei o quê, isso é uma atitude, não sei o quê, não sei o que mais. Pronto, acabou. Não se fala. Duas formas distintas de dizer aquilo que não está certo. Uma gerou uma zanga, a outra não. Custa alguma coisa? Será que é assim tão difícil? Ai não, eu tenho que impor a minha razão. Para quê? Para quê? O que é que a gente ganha com isso? Eu acho que, não sei, eu posso ver, eu quando leio esta passagem do Evangelho, do amor a Deus e do amor ao próximo, eu digo assim, é tão fácil nós podermos, claro que há pessoas que são muito difíceis, é assim, mas nós temos que aprender a saber lidar com isso. É muito importante sabermos lidar com isso. E quantas vezes, e isto depende do nosso treino, da nossa vontade em querermos estar bem com a vida. Nós temos que colocar este princípio. Eu quero estar bem com a vida. Independentemente daquilo que a vida me trouxer. Eu quero estar bem. E Deus, ajuda-nos a nós a enfrentarmos os nossos desafios, a mostrando-nos muitas das vezes quais são as nossas capacidades de podermos gerir as coisas e as pessoas. Quantas vezes nós somos colocados em situações para podermos manifestar a nossa fé em Deus? Qual é o pai e a mãe aqui que não quer ou que não se sente orgulhoso de ter filhos que são saudáveis, que são pessoas com uma personalidade doce, que são respeitadores, que são aquilo que é o sonho de qualquer mãe, de qualquer pai? Quem é que não quer? No entanto, há pais e mães que têm filhos desafiadores. Que têm filhos que lhes vão colocar de uma forma tão intensa, tão bruta, aquilo que é a sua capacidade de tolerar, de orientar, de educar e de se fazer respeitar. E nós temos que entender assim, porquê é que eu tenho um filho assim ou uma filha assim? Porque tu tens condições de poder orientar esse filho, que é filho de Deus. Porque Deus não nos dá alguém no nosso círculo familiar do qual nós não sejamos capazes de lidar com isso. Agora, a questão que se coloca muitas das vezes é que os filhos que chegam ao nosso seio não são filhos problemáticos. Muitas das vezes eles tornam-se problemáticos porque foram mal orientados. E aqui é que reside o problema. Sim, há personalidades que vêm com caráter deficiente. É verdade. Muitas criaturas vêm com caráter que precisam de ser formatados, mas estão naquela família, aquela família é a melhor família para orientar. Mas muitas criaturas começam a ter uma formatação deficiente, porquê? Por força da orientação que receberam desde pequenos. Porque, principalmente, se eu perguntar aqui às pessoas da minha geração, quando nós íamos com os nossos pais, fosse onde fosse, se algum dia o meu pai perguntava assim, meu filho, onde é que tu te queres sentar? Ele era assim, senta aqui.
E era aquilo que eu me sentava. Come. Ou melhor, ele nem dizia como, ele apontava para o prato. Que é diferente. Agora não. Agora isso não acontece. Filho, onde é que tu te queres sentar? Naquela mesa acolá. E lá vai tudo em carreirinha para a mesa que o filhinho escolheu. Não quero isso, quero aquilo. Ou seja, qual é a noção que nós vamos tendo agora da sociedade? É que os pais estão muito preocupados em serem amados pelos filhos. Mas não se preocupam muito em serem respeitados pelos filhos. E a primeira coisa que nós temos que impor aos nossos filhos é o respeito. Porque a seguir ao respeito vem o amor. Ninguém consegue amar se não respeitar e admirar o outro. O respeito e a admiração gera amor. Mas não. Agora nós queremos é que o filhinho ame mais o papá ou a mamã e pergunta ali naquela disputa quem é que ela ama mais e esquece-se de o respeito, de respeitar. E depois nós vemos comportamentos em locais públicos de crianças não fazem sentido. Sim, antigamente havia uma disciplina um bocadinho muito rígida, é verdade, mas agora, pelo amor de Deus, eu vi, ninguém me contou, eu assisti na loja da Novo, da operadora Novo, um comportamento de um miúdo que ele destruiu aquilo assim, poucos depois, ele ia para os tiquetes e tirar os tiquetes da UBS, aqueles que puxou, tirou os dedos. E a mãe disse, minha senhora, para a menina que estava a atender, raio com ele. Eu era assim, era preciso ter aqui um gato morto e dar com ele na cara até o mato do gato miar. Não faz sentido isto. Parece brincadeira, mas não pode ser. Não se consegue dizer não, meu filho. Pedir à funcionária para mandar calar o filho? Onde é que isto se viu? Também isto podia ser uma aberração, não, a gente não vai generalizar as coisas. Aquilo era mesmo uma aberração. Mas eu vi isto, eu estava lá. E claro, isto me dá uma volta aos fígados que não há volta a dar. É verdade, estás a rir, mas é verdade. Mas agora não se pode fazer isso. Agora não se pode fazer isso. Profissionalmente. Quem é que não gostava de ter colegas, a nível profissional, aqueles colegas que trabalham tudo bem, tudo em paz e que é, mas não. Quantos de nós não apanhassem um colega mais repenicado? Um colega daquele que quer subir na hierarquia, mas quer pôr o pé em cima do pescoço do outro. Nós temos que nos saber defender disso. Nós temos que respeitar o outro, mas não confiar totalmente em toda a gente. E o desconfiar não é erro nenhum. Agora, nós temos que ter o nosso conceito de relação com as pessoas e perceber que nem toda a gente pode ter a nossa honestidade, a nossa sinceridade, que há pessoas que tentam ludibriar para conseguir os seus próprios objetivos. Isto é na vida como nos negócios, como em todo lado. Então nós temos que compreender que, este colega, ele tira-me do sério, ok? Não te ponhas a jeito. Procura tentar ludibriar a situação, contornar a situação. Põe-te atento. Põe-te atento. É muito fácil, por exemplo, o professor ter uma turma de alunos que fossem todos nota 20. Mas não. Mas há alunos que não são nota 20, que são nota 5, nota 4. E para além de ser nota 4, ainda são um bocadinho rebeldes. Muitas das vezes, porque trazem essa rebeldia de casa. Mas o profissionalismo tem que estar ali presente. Porque
É a nossa forma que nós temos de manifestar o nosso amor a Deus. É lidar com as coisas difíceis. É lidar com o filho difícil. É lidar com o colega difícil. É lidar com o aluno difícil. Porque nós estamos num mundo onde as dificuldades são permanentes. Se não é de uma maneira, é de outra. Qual de nós não queria ter a mulher ideal ou o homem ideal? Aquela mulher que a gente dissesse, sim, estava tudo assim prontinho. Ou então o marido ideal, que... mas não há. Porque a gente tem que perguntar assim, se eu tenho a mulher ideal, eu sou o homem ideal para ela. É que é muito fácil nós querermos a coisa ideal para nós, mas não nos preocupamos saber se nós somos o ideal para a outra. Porque nós temos a nossa personalidade, nós temos os nossos gostos, nós temos as nossas tendências. E para que ela seja a mulher ideal para mim, para me satisfazer os meus caprichos, se calhar ela vai ficar contrariada em alguma coisa, para satisfazer os meus caprichos. Lógico, porque ela não gosta das mesmas coisas que eu gosto. Ela não quer as mesmas coisas que eu quero. Então qual é aqui a norma? Falar, dialogar, compreender, respeitar. Ai, mas eu tenho uma mulher que Deus me livre, aquilo ela tira-me do sério. Pronto, mas foste tu que a escolhestes. Chupa o limão. Porque os filhos, falando de uma forma muito humana, muito material, muito física, os filhos nós não nos escolhemos, porque nós sabemos que à luz da doutrina espírita nem é bem diferente. Mas os filhos nós não nos escolhemos. Pronto, guerra. E a gente sabe que na doutrina espírita muitas vezes somos nós que escolhemos também até os filhos, ou os filhos pedem os pais, nós sabemos disso. Mas vamos esquecer um pouquinho isso. Os filhos nós não nos escolhemos. Os pais também não. Mas a esposa ou o marido, nós escolhemos. Por isso é que se costuma dizer que a gente namora um tempo para saber quem é a pessoa que vem para o nosso lado. Até aqui, meus amigos. Até aqui. E é muito engraçado porque a riqueza dos atendimentos que nós fazemos, muitas das vezes ajuda-nos, não só a gente poder orientar o outro, mas também ajuda-nos na nossa formação. Porque eu já há uns anos, fiz aqui um atendimento de uma pessoa em que ela dizia que o marido, que ele era terrível, ela não me suportava. Depois falamos e começou a falar de namoro. Ele já em tempo de namoro era assim, então você casa com um homem desses? Então se ele em tempo de namoro, ele já era assim, e você, não, deixa estar, eu quero ser masoquista, e levo um homem destes por toda a vida. O que é que ela quer? Qual é a função do namoro? É nós percebermos se há aqui compatibilidades. Se nós nos encaixamos bem no outro, não, andava sempre à pancada numa força de expressão, sempre um com o outro, e depois casa-se. Claro, depois a vida é um inferno. A vida de namoro, o tempo de namoro é para nós percebermos qual é a personalidade do outro. Está bem? O tempo de jovens, aqui a gente quer outras coisas também, mas a finalidade do namoro é nós percebermos quem é a pessoa que está do nosso lado. Que tipo de personalidade é que ela tem? Quais são os seus gostos? Quais são as suas tendências? Muito importante, poucos jovens ou nenhum têm, perceber-se quando nós temos a possibilidade de ir à casa dos pais dela ou dele, como é que ela trata os pais? Como é que ela lida com os pais? Porque se ela lida à pancada, não vai lidar melhor com o marido ou a esposa. Compreende? Saber viver, tão simples quanto isso, saber viver. E é desta forma que nós vamos consubstanciando o amor a Deus através das relações que nós vamos estabelecendo. A melhor forma de nós nos relacionarmos com as pessoas, mesmo com as difíceis.
E depois, nos desafios nós estamos preparados para os enfrentar. Não deitar toalha ao chão, seja o que for. Então quem ama o próximo, e o próximo é tudo, compreende de uma forma significativa que, para compreender, sabe que evitar conflitos, sabe sair de cena quando é preciso sair de cena. Não utilizar aquela expressão do brasileiro que diz assim: eu dou um boi para não me meter numa briga, mas estando na briga dou uma manada de bois para não sair dela. Não é esta a expressão, é nós sairmos da situação, fugirmos do conflito, evitarmos o problema. Seja nas relações sociais, seja nas relações profissionais, seja nas relações conjugais. Tentarmos amenizar as coisas, sermos nossos pacificadores. Procuramos ser pacificador do conflito. E é desta forma que Deus fica agradado connosco. Para nós podermos realmente ser aqueles que estamos na sociedade, na família, no trabalho, como alguém que pode ser referência. Alguém, nada melhor que a gente poder ouvir e dizer assim: olha, aquele sim. Aquele é bom exemplo. Não há nada melhor que nos alimente a alma de que nós podemos ser referência, seja do que for, até para os filhos. Este é o referencial que cada um de nós tem que conquistar. E então nós evitamos essa género de conflitos. Quando é que nós vamos encontrar aquela sensação de que estamos a amar a Deus? Quando é que nós vamos buscar essa sensação? Quando nós sabemos que demos o nosso melhor, demos tudo em prol de algo digno, em prol de uma reconciliação, em prol de procurar evitar um conflito, em prol da natureza, de preservar a natureza. Nós estamos a dar tudo. Assim sim, nós dizemos assim: não, eu estou realmente a amar a Deus. Para o ouvir, se nós pararmos no local, ouvirmos os chilreados passos, nós entramos naquele ponto de meditação e deixamos entrar na natureza, para que a natureza entre em nós. É uma manifestação de amor a Deus intensa. Nós conseguimos ter a capacidade de fazer isso. Porque amar só é possível se nós nos amarmos a nós mesmos. Não há como podemos amar o outro se nós não nos amarmos a nós mesmos. E o tamanho do nosso amor, do amor que podemos oferecer ao outro, está em conformidade com o amor que nós temos por nós mesmos. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém. Só pode dar aquilo que tem. Então, quanto mais amor nós temos por nós mesmos, mais amor nós conseguimos dar ao próximo. Porque a nossa autoestima, o nosso autoaprimoramento vai fazer com que nós nos doemos ao outro de uma forma significativa, dinâmica, proativa. Isto é o que nós temos que procurar fazer. Diz, e muito bem, que 2 asas conduzirão a criatura humana ou o espírito humano à presença de Deus. E essas asas chamam-se o amor e a sabedoria. Pelo amor e, acima de tudo, pelo nosso serviço ao semelhante. Ninguém está aqui para ser servido. Nós estamos aqui para servir. É uma regra da natureza. O Papa Francisco já disse isto. Servir o próximo é uma regra da natureza, porque os rios não bebem a sua própria água. As árvores não comem o seu próprio fruto. O sol não irradia luz para si mesmo.
Então, servir é uma regra da natureza e deve ser esse o nosso propósito. Porque a vida é bela quando nós estamos felizes. Mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por nossa causa. Não são palavras minhas, são palavras do Papa Francisco. Então, o amor é quando nós colocamos o serviço ao nosso Senhor, nos colocamos ao serviço do nosso Senhor. Porquê? Porque isso vai formatar o nosso espírito, vai-nos aprimorar a nossa alma, vai limar aquelas arestas que nós precisamos de limar, pelo amor que nós dedicamos ao próximo e pela sabedoria. O que é sabedoria? É a aquisição de conhecimentos, é a aquisição de valores. E isso, quanto mais aquisição nós tivermos desses valores sublimados, maior é a presença dos bons espíritos, dos nossos vanguardeiros, daqueles que nos vêm inspirar, como disse Adelaide na prece, que os bons espíritos nos inspirem, mas é preciso nós termos mérito para isso. E então a sabedoria, aquilo que nós, com o conhecimento que nós vamos buscando, os valores, a conquista de valores, vai-nos aproximando desses espíritos sublimes que nos orientam, que fazem com que nós possamos passar a ser modelos, referências na sociedade, na família, nos locais de trabalho. Através do amor, nós valorizamos-nos para a vida. Mas através da sabedoria, a vida vai nos valorizar. É este o propósito. É este o propósito de Jesus, como disse o doutor da lei. Ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E ama o próximo, que é o segundo mandamento, igual ao primeiro. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, meus amigos, logicamente que nós ainda não temos as condições de podermos amar com este referencial que Jesus falou, mas ele também disse, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Então cada um tem que fazer a sua reflexão. Cada um de nós tem que olhar para dentro de si mesmo e perceber até onde eu posso ir. Não é até onde eu quero ir, é até onde eu posso ir. Porque se nós quisermos fazer até onde eu quero ir, a gente não passa nem daqui para lá. Porque progresso exige sacrifício, exige dor, exige abnegação, exige renúncia. Muita paz para todos. Amado Pai, gratos estamos, Senhor, pela oportunidade do momento, por teres permitido a presença de todos nós neste ambiente tão salutar, tão divino. Te agradecemos, Senhor, as oportunidades da vida, a todos os níveis. Obrigado por tudo que colocas ao nosso dispor, Senhor. Aquilo que nos traz conforto, bem-estar, mas também aquilo que nos traz desafios. Porque nós sabemos, Senhor, que é através dos desafios, das lutas diárias, constantes, através da dor mesmo, que nós sublimamos o nosso espírito. E é esse que entrará no reino dos céus. E que ele possa entrar em plenitude, sereno, para ter uma recepção dos espíritos de luz a acolher cada um de nós. Obrigado, Senhor, por nos permitires e nos dares esta oportunidade. Jesus amigo, Mestre,
Obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos. Obrigado, Jesus, pelo teu santo Evangelho, que nos formoseia a alma, que nos impulsiona ao crescimento espiritual. Por isso tu disseste que viestes para salvar a humanidade. Não porque morrestes na cruz, mas porque deixastes um legado, um salvo-conduto, para podermos assim, através de cada um de nós, da responsabilidade de cada um de nós, entrarmos bem ou menos bem no mundo dos espíritos. Que as tuas bênçãos recaiam sobre toda a humanidade terrena, em especial aqueles que passam por provações tão difíceis, tão sofridas. A todos envolve-os no teu amor e que a força do teu amor lhes dê a coragem para lutarem contra as suas adversidades, mas ao mesmo tempo a humildade, para as saberem aceitar com fé, com resignação. Bons Espíritos, obrigado pela vossa presença, obrigado pela vossa envolvência espiritual, que possais derramar bênçãos de harmonia, de paz, de equilíbrio, de saúde a cada coração aqui presente, encarnado e desencarnado. E que para os encarnados possam assim receber também energias para o equilíbrio do seu corpo físico, para que possam encontrar estabilidade emocional. Que a vossa paz esteja com cada um de nós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.